Oi pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, né, ao nosso módulo, ao nosso primeiro módulo, né, de metodologia científica, na verdade esse vídeo, né, é mais para mostrar algumas ferramentas, então, que são bem interessantes, né, tanto para buscar mais informações na literatura, né, em relação às áreas que vocês gostariam de se aprofundar, mas também organizar, né, a base de dados que vocês têm, tá bom? Então, a primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês, na verdade é uma plataforma, né, que é o ResearchGate, que vocês podem se cadastrar, né, também. É interessante porque é como se fosse, na verdade é uma rede social de pesquisadores, né, como se fosse o Facebook dos pesquisadores, né, onde você vai lá, você coloca o seu perfil, você coloca as suas informações, né? E você pode se conectar com pesquisadores cujos trabalhos você acha interessante ou que tenham a ver, né, com a área de interesse de vocês. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, a gente está na minha página, então tem algumas informações aqui, né, sobre a minha afiliação, né, com o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, as áreas, né, que eu trabalho e assim por diante, né? A gente pode colocar mais informações aqui. Aqui tem na parte de pesquisa aqui, né, de research, ele lista aqui então os trabalhos, né, que eu tenho publicado e que foram inseridos aqui na plataforma, né? Então, por exemplo, artigos, né? Se eu clicar aqui em artigos, tem 36 artigos e ele vai mostrar para a gente então essa lista de artigos que estão na base, tá? Infelizmente está um pouquinho lento hoje a internet, estava chovendo e agora apareceu, tá? Então tem todas as publicações, né, que eu faço parte como coautor ou como autor, tá? E é interessante também, né, porque ele vai mostrando para a gente os outros autores, né, e a gente pode, por exemplo, eu gostaria de saber de um determinado autor todas as publicações que estão na plataforma dele, né? Então eu poderia ir lá, entrar nessa plataforma e olhar as publicações desse autor, tá? Vamos supor, né, muitos desses artigos também, eles são de direitos autorais que pertencem à revista, né, ou à editora que publicou esse artigo, né? Então muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, baixar diretamente do site, né, sem ter que comprar. Mas muitas vezes a gente pode entrar em contato diretamente com o autor e pedir então uma cópia, por exemplo, desse artigo em PDF, né? Então se conversa diretamente com o autor também, ou se você quiser trocar algumas informações, né, fazer algumas perguntas para os autores, você consegue também acesso a essas pessoas também, tá? O que é bastante interessante. Então, bom, aqui tem outras abas, né? Por exemplo, quem que eu posso colocar algumas pessoas, né, para seguir essas pessoas, né? Ou seja, cada vez que a pessoa publica um determinado artigo, eu vou receber um e-mail falando, olha, fulano de tal publicou um novo artigo, né? Então, aquelas pessoas que são de áreas, né, que você tem mais interesse, você pode marcar essas pessoas e cada vez que elas publicarem, você vai receber um aviso dessa publicação, tá bom? Mas é bem interessante, eu recomendo, porque isso faz com que a gente abra caminhos, né, para a gente ficar mais a par, né, do que está sendo produzido na área do nosso interesse, tá? Então aqui, por exemplo, quantas pessoas, né, que eu estou seguindo, quantos que também me seguem, né, que gostariam de receber as publicações que eu faço e assim por diante, tá? Então, vou pedir, né, para cada um de vocês entrarem aqui no ResearchGate, fazer um cadastro e começarem a criar a própria rede de vocês também, tá bom?
Bom, pessoal, em um outro site legal também, né? Se a gente entrar aqui na pesquisa do Google e a gente colocar acadêmico, por exemplo, né, a gente vai ter acesso ao Google Acadêmico, né, que é esse daqui. Então é interessante porque nesse caso, né, a gente vai ter acesso a uma plataforma do Google, né, de busca para artigos científicos, né? Então, por exemplo, entrei aqui no Google Acadêmico e vamos supor que eu gostaria de trabalhos sobre biodiversidade, por exemplo, tá? Então ele vai mostrar pra gente aqui todos os artigos, né, livros, capítulos de livros e assim por diante, relacionados com biodiversidade, tá? Então é interessante que muitos deles a gente tem os PDFs aqui, tá? Mas os que não tem, né, a gente pode buscar outras formas de encontrar esses artigos também, tá? É interessante também porque quando você cria o seu perfil também, né, você consegue ter acesso tanto aos artigos, né, que você publicou também, a quantidade de citações desses artigos, né, como eu já tinha mencionado anteriormente, esse foi o artigo do meu mestrado, né, que eu publiquei em 2005. Então se eu clicar aqui, ó, 417, ele vai mostrar pra gente aqui todos as 417 citações, né, que foram feitas em relação a esse artigo, né? Então eu consigo verificar quais foram os artigos que citaram o meu trabalho, né, o que é bastante interessante. Então é uma outra forma também de fazer pesquisas, né, de assuntos específicos relacionados ao trabalho de vocês também, tá? Então é uma ótima fonte de busca, tá bom? Então vou pedir para todo mundo criar o seu perfil também e começar a trabalhar com busca de literatura usando o Google Acadêmico ou o Google Scholar, né, em inglês, tá bom? Depois vou pedir para vocês entrarem aqui no site do R também, né, nesse caminho aqui, que na realidade no próprio Canvas, né, já tem o link, né, para entrar nessa página que vocês estão vendo, que é a página de download, onde a gente vai fazer o download então da última versão do R, né, que vai ser o programa que a gente vai utilizar para a gente fazer as nossas análises estatísticas, né? Então para fazer os gráficos, para fazer determinados cálculos, para aplicar, né, determinadas análises, né, regressão, ANOVA e assim por diante, tá? Depois a gente vai falar mais especificamente sobre essa ferramenta, mas a princípio o que eu peço para vocês é baixarem, né, o R e instalarem no computador de vocês, tá bom? A versão mais nova, que é mais adequado, né? O tempo inteiro eles estão lançando novas versões, é sempre bom manter o seu programa atualizado, tá? Vou pedir para vocês também baixarem o Mendeley, né, que é um aplicativo, né, para gerenciar as nossas publicações, né, não só as nossas, mas as publicações que a gente tem como referência, tá? Então a gente consegue, a partir do momento, né, que você entrou lá no ResearchGate, lá no Google Acadêmico ou no periódicos CAPES, né, que a gente vai ver mais para frente também, e você baixou esses artigos em PDF, então vocês podem colocar isso lá na base de dados do Mendeley e ele vai organizar para vocês de uma maneira muito mais eficiente, tá bom? Só para mostrar rapidamente aqui, ó, eu já tenho instalado aqui no meu computador, então eu vou baixando as informações, né, que estão aqui, tá? Que estão no meu computador, né? Então são as várias referências que eu tenho aqui e aí eu posso fazer buscas aqui também, né, por palavras-chave, por autores, mas o mais interessante, na verdade, que eu queria mostrar para vocês, essa funcionalidade, por exemplo, né, se eu estou aqui no Word, imagina que eu estou trabalhando aqui no Word e eu estou, né, escrevendo um artigo e eu quero colocar as referências, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, eu vou entrar na aba referências, né, que já está aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar, quando você está lá no Mendeley, né, você tem a opção de instalar esse plugin para o Word, né? Então
ele vai instalar esse plugin. Uma vez instalado, esse plugin vai aparecer aqui nas referências. É o que a gente está observando aqui, tá bom? Para que serve esse plugin? Para fazer a conexão entre essa ferramenta, né, da Microsoft, né, que é o Microsoft Word, com o Mendeley. Então, por exemplo, eu estou escrevendo aqui meu texto, vou escrever qualquer coisa aqui, tá? E aí vamos supor que eu quero fazer inserir uma citação aqui. Vamos supor que eu quero inserir uma citação do Laurie, né, que é um dos pesquisadores aqui do IP. Né? Então, quando a gente escreve aqui o nome do Laurie, ele já começa a aparecer vários artigos, né, que tem o nome do Laurie ali, né, que é Laurie Cullen. Então eu venho aqui, vamos supor, selecionei esse daqui. Aí vamos supor que eu estou buscando uma outra citação que é do Clinton, por exemplo. Clinton Jenkins, né, que é um pesquisador que trabalhava aqui no IP, né, e que atualmente está trabalhando em outra universidade, né? E aí vamos supor que eu selecionei essa publicação dele aqui, e aí vou dar um OK, tá? Selecionei essas duas e dei um OK. Aqui ele está mostrando 1 e 2, porque na verdade é a forma, é o estilo, né, de citação que eu coloquei aqui, que é esse Vancouver. Mas vamos colocar uma outra aqui, ó. Pode até ser a BNT aqui, por exemplo, que tem essa opção. Quando eu clico aqui na BNT, ele já coloca no formato da ABNT, tá bom? Então, eu não preciso ficar entrando uma por uma, e quando eu colocar aqui, ó, aquela lista, né, de bibliografia, eu posso simplesmente vir aqui e pedir para ele inserir a bibliografia, tá? Então, automaticamente, ele vai lá, puxa do Mendeley as informações e coloca nesse formato aqui, que nesse caso é da BNT, tá? E aí, na verdade, assim, dependendo da revista que você vai publicar, você tem estilos diferentes, né? Então você tem essa opção também de colocar mais estilos, né? Vamos supor, ó, Conservation Biology, vamos ver como é que é o formato, tá vendo? Ele automaticamente já muda o formato para a gente, tá bom? Então, mas é isso, né? Então isso facilita muito no processo da escrita e da citação dos artigos, né? Porque antigamente era muito complicado, né? A gente tinha que ficar conferindo se cada citação que a gente colocou ali realmente estava na lista de citação lá embaixo depois, né? Fazer casar, muitas vezes ou faltava fazer a citação em cima, ou às vezes a gente citava em cima e não colocava a lista embaixo, né? Porque às vezes eram muitas referências. Com isso, né, de maneira automática e muito rapidamente ele consegue fazer isso para a gente. Tá bom, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então são ferramentas bastante úteis, né, para vocês que vão começar, né, a trabalhar no produto final de vocês, a começarem a fazer pesquisas, né, fazer coleta de dados e assim por diante. Então são todas ferramentas que são bastante úteis e vou pedir para vocês instalarem e para vocês começarem a testar e se familiarizar com essas ferramentas, e aí conforme forem surgindo dúvidas, aí durante as aulas síncronas a gente pode conversar e tirar dúvidas sobre isso também, ou até pelos fóruns, né, que a gente estabelecer ao longo do tempo aqui, tá bom? Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida a gente vai se falando. Um grande abraço, até mais.